Boa tarde, moçada, meninos e meninas dos terceirões do Colégio Unificado, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo em casa, quietinho? Temos que fazer a nossa parte, hein? Segurar em casa, nada de praia, nada de festa, porque nós temos que dar um jeito de acabar com esse vírus logo, hein? Mas para vocês não terem alguma coisinha para fazer aí, Dudu vai dar essa aulinha para vocês depois se divertirem com algumas atividades, tá certo? Mas temos que estudar, não podemos parar, nunca. Enquanto isso, o Dudu vai fazendo aulinha para vocês e vai colocando ali algumas atividades para vocês no Positivo On, tá certo? Então se liga aí no Positivo On que nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje, tá certo? Não vamos dar mais moleza. Tchau a preguiça. Já ficaram 4 dias aí, ó, sem fazer nada. Eu também não aguento mais ficar sem fazer nada aqui. Então, para não fazer nada, eu vou dar aula para vocês, tá certo? Depois vocês fazem atividades, exercícios. Vamos treinando, tá certo? Não podemos deixar a peteca parar. Então vamos lá. Hoje, nossa primeira aula online, à distância, né? Que nós temos aí para não deixar a coisa parar, vai ser de função quadrática ou função de segundo grau. Que vocês depois vão olhar lá na apostila, que é a aula 3A, tá certo? Aula 3A, ó, 3A bonitinho, né? Matemática do Dudu, tá certo? Então vamos começar. Vamos começar. Temos ali toda função de segundo grau sempre vai aparecer nesse formato aqui, ó. Certo? Então, o que nós temos que prestar atenção? É ax ao quadrado, bx ao quadrado mais c. Ou seja, o a, o b e o c vão lá ser substituídos por númerozinhos. Lembra lá na equaçãozinha do segundo grau, lá do 9º ano, que vocês aprendiam? É bem isso aí, então. Agora, o que acontece aqui de diferente? Tá vendo o azinho, pessoal? O azinho, ele nunca pode ser zero. Por que se ele for zero? Porque zero vezes qualquer coisa é zero. Daí o x2 vai sumir. Já pensou se sumir tudo isso aqui, ó? Só vai ficar o bx mais c. Daí a função passa a ser do primeiro grau. Não pode. Nós estamos aprendendo agora função do segundo grau. Ou função quadrática. Não, preste muita atenção. Certo? Ou função quadrática. Então nós temos que prestar muita atenção ali. Então o que acontece aqui, ó? O a sempre tem que ser diferente de zero. O b e o C, esses aí pode ser qualquer número. Pode ser qualquer número. Pode ser zero, pode ser zero. Pode ser positivo, pode ser positivo. Pode ser negativo, pode ser negativo. Mas o azinho, não. O azinho sempre tem que ser um número diferente de zero. Ele pode ser menos 2, pode. Pode ser menos 1, pode. Pode ser menos 0,1, pode. Pode ser mais 0,1, pode. Mas não pode ser zero, de jeito nenhum, certo? Então, preste muita atenção. Uma condição para que uma função seja do segundo grau é que o númerozinho que multiplica o x2 não pode ser zero. Pode ser positivo, negativo, fracionário, decimal, com raiz, sem raiz, mas não pode ser zero, ok? Muito bem. Próximo. Olha só um exemplozinho. Qual a condição para que a função de reais para reais seja do segundo grau? Vamos lembrar então aqui. Ó. Nesse reais para reais, esse primeiro real, lembra? É o domínio. Esse segundo aqui é o conjunto imagem, certo? Então, isto é o nosso domínio e contradomínio. E qual a condição para que isso aqui exista? Lembra da aula passada ali, ó? Voltando rapidinho, olha só. Voltando rapidinho aqui, ó. O A, quem é o Azinho aqui? É o K menos 2. Quem é o Bzinho aqui? Menos 7. Quem é o Czinho? 12. Ah, Dudu, então quer dizer que quem que não pode ser zero é o K menos 2, certo? Olha aqui, então nós temos aqui K menos 2, que é o Azinho, tem que ser diferente de zero. Ó. Aí tá menos 2, certo? Passa para o outro lado, ó, mais 2. Então quer dizer que K tem que ser diferente de 2. Por que diferente de 2? Dudu, mas não é o x? Olha só, se eu pegar aqui no lugar do K e colocar 2, como é que fica? 2 menos 2, 0. 0 vezes x ao quadrado, opa, vai tudo dar zero, então só vai sobrar o menos 7x, e não pode. Então quer dizer que quando a gente vai ver aqui, não é o x que não pode ser zero, é o númerozinho que multiplica o x.
Então, nós temos aqui, que é o númerozinho que multiplica o x? Nesse caso, é o k menos 2, olha lá. É o k menos 2. K menos 2, então, diferente de zero. K menos 2, diferente de zero, olha lá. K menos 2, passa para o outro lado mais 2, então k diferente de 2. É sempre fazer isso só. O que vai mudar aqui? A letrinha, às vezes está K, às vezes está M, às vezes está P, certo? Vai estar várias letrinhas ali. Mas é dessa maneira que nós fazemos a condição de existência. Qual a condição de existência da função do segundo grau? O azinho tem que ser diferente de zero, tá certo? Muito bem, vamos para o próximo. Aqui só para lembrar, vamos ver se vocês lembram tudo isso aqui. Isso aqui é molezinha. Molezinha, ainda mais para os meus gêniozinhos de plantão aí, que tem todo o tempo do mundo para estudar agora. Vamos lá. Aqui, esse azinho aqui é aquele azinho lá da função, certo? Ó, esse azinho e esse azinho aqui, ó. Então, por quê? Parábola só tem duas posições. Ou ela voltada para cima, ou ela voltada para baixo, certo? Então, o que acontece? Sempre que o azinho aqui for positivo, vamos colocar um azulzinho aqui para o azinho positivo. Ó. Sempre que o azinho for positivo, a parábolazinha sempre vai ser voltada para cima. Olha lá, ó. Azinho positivo, parábolazinha voltada para cima, parábolazinha voltada para cima, parábolazinha voltada para cima. Ah, vamos colocar aqui um vermelhinho aqui, ó. Se o azinho for negativo, parábolazinha voltada para baixo, parábolazinha voltada para baixo, parábolazinha voltada para baixo. Ah, então quer dizer que não vai ter parábolazinha para o lado? Não, não vai ter. Só tem duas posições, ou é para cima ou é para baixo, certo? Não tem duas, só tem essas duas posições de parábola. Então sempre é só olhar o azinho. O azinho é esse aqui, ó, pessoal. Ó, aqui embaixo aqui ó, tem aqui, ó. Tem aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o azinho aqui, por exemplo, se aqui fosse menos 2x ao quadrado, a parábolazinha seria voltada para baixo. Não precisava nem resolver. Se a pergunta do Dudu fosse assim, dado uma função menos 2x ao quadrado mais 8x mais 10, a parábola é voltada para cima ou para baixo? Para baixo, porque o azinho é negativo. Estão ouvindo o relógio aqui na casa do Dudu? Ó, isso aqui toca de hora em hora só para me incomodar aqui, ó. Mas a dona Juju diz que eu não posso desligar ele, certo? Então vocês vão ter que ouvir, vão ter que sofrer junto comigo agora. Não tem moleza, tá achando que é só mordomia? Vão ter que sofrer junto comigo. Ó, 5 horas que eu tô gravando. Agora são exatamente 5 horas. Eu tô gravando a falinha para vocês, 5 badaladas notúnicas, certo? Então nós temos aqui, ó. Isto aqui é o azinho. Então se o azinho for positivo, parábolazinha voltada para cima. Se o azinho for negativo, parábolazinha voltada para baixo, certo? Então, vou falar isso aí 50 vezes, tá certo? E agora, o que nós temos aqui? Ah, nós temos aqui em cima o delta, Dudu. O delta. Vamos achar uma corzinha bonitinha para usar o delta aqui, ó. O delta, olha só. Se o delta for positivo, qual delta é? Aquele mesmo delta da equaçãozinha do segundo grau, lembra? Bhaskara. Ah, é aquele deltazinho do Bhaskara, é aquele lá mesmo. É isso? Tá aqui embaixo, aqui, ó. Nos slidezinhos tá aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse eu já coloquei aqui para vocês lembrarem o que é o delta. Se o deltazinho for positivo, então tu resolve lá, tá resolvendo a equaçãozinha do segundo grau lá, pá, achou que delta vale 9. Sempre que o 9, por exemplo, é positivo. Sempre que o delta for positivo, a parábolazinha vai cruzar o eixo do x aqui em 2 pontos, tá vendo? Ó? Esse x1 e x2 é o x' e o x duas linhas. Lembra como a gente brinca? X' e x galinha. Olha aqui, ó. X' e x galinha. Então, olha aqui, ó. Essa parábola aqui, só olhando para ela, eu sei que o azinho é positivo, porque a parábolazinha é voltada para cima. Eu sei que quando eu calcular o delta dessa parábolazinha, vai dar positivo, porque cruza em 2 pontos o eixo do x. Vamos aumentar isso aqui, ó. 1 ponto, 2 pontos, tá vendo? Olha aqui, ó. 1 ponto, 2 pontos. Então, sempre que o deltazinho for positivo, nós vamos encontrar o quê? A parabolazinha que cruza em 2 pontos o eixo do x. Como nessa primeira coluna aqui, ó. Olha só, nessa primeira coluna aqui. Só olhando para essa primeira coluna, então, aqui, o que nós temos? Nós sabemos que
o Azinho, essa parte de cima aqui, essa primeira aqui, o Azinho é positivo, porque a parabolazinha está voltada para cima. Na de baixo, o Azinho é negativo, porque a parabolazinha está voltada para baixo. E que o delta é positivo porque cruza duas vezes o eixo do x, ó, duas vezes o eixo do x. Muito bem, então vamos ver essas aqui agora, então, aqui, ó. Tá vendo aqui em cima aqui? Vamos colocar a corzinha, vamos colocar uma corzinha aqui bonitinha para ele aqui, ó. Aqui, o delta é igual a zero. Então, tu tá lá resolvendo tua equaçãozinha do segundo grau, chegou lá, o delta vale zero. Opa! Se o delta vale zero, depois o delta vale zero, então tu só vai achar um valor. O x1 e o x2 vão ser iguais, ou o x' e o x' vão ser iguais. Quando o x' e x' são iguais, quer dizer que só vai cruzar o eixo do x uma vez. Ela vai lá, a parabolazinha vai lá, faz uma curvinha e cruza o eixo do x apenas uma vez. Então, mas ela pode ser voltada para cima, cruzando uma vez, ou para baixo, cruzando uma vez só também. Então, quer dizer que, ó, olha só, olha essa primeira parabolazinha aqui, essa aqui, ó. Então, vamos lá, essa parabolazinha aqui. Nós temos aqui, como ela é voltada para cima, nós sabemos que o Azinho é positivo. Como ela só cruza o eixo do x uma vez, quer dizer que o delta vale zero. Olha de baixo aqui agora, olha de baixo, olha de baixo, olha de baixo. Parabolazinha voltada para baixo. Se a parabolazinha é voltada para baixo, o que acontece? Quer dizer que o Azinho aqui, ó, é negativo. E como só cruza em um pontinho aqui, ó, em um pontinho aqui, estão vendo ali onde eu estou circulando ali? Estão vendo? Ó, olha lá, olha lá. Quer dizer então que o x1 é igual ao x2. Que bonitinho, é bem isso. Então nós temos ali isso aí. Agora olha aqui, ó. Olha essa outra aqui agora. Olha só, essa aqui de que diferente. Ai, Dudu, essa aqui não cruza o eixo do x. Olha lá, a parabolazinha aqui, ó, não cruza o eixo do x. Se não cruza o eixo do x, é fácil. Se quando o delta é maior que zero, cruza duas vezes. Quando o delta é igual a zero, cruza uma vez só, certo? Então, quando o delta é negativo, a parabolazinha não cruza o eixo do x. Que bonitinho, né? Não cruza o eixo do x? Não, não cruza o eixo do x. Então, quer dizer que essa parabolazinha aqui tem um nomezinho assim que a gente fala que ela é flutuante, certo? Que ela está flutuando sobre o eixo do x ou flutuante abaixo do eixo do x. Então, quer dizer que só olhando para essa parabolazinha que aqui eu estou circulando agora, em azul escuro aqui agora, olha só. Essa parabolazinha eu posso afirmar que o Azinho é positivo. Por quê? Porque a parabolazinha é voltada para cima. E nessa de baixo aqui, vou mudar a corzinha do azul, azulzinho claro, olha só, azulzinho claro, olha aqui, que bonitinho. Só olhando para essa parabolazinha, eu já vou saber que a parabolazinha é voltada para baixo. Por que para baixo? Porque o Azinho aqui é negativo. Olha, pode ver, ela tá na linha do Azinho negativo. Que bonitinho, Dudu. Vamos lá, então. E por que ela não cruzou o eixo do x? Porque o delta é negativo. Ah, é só isso então? Só isso, que fácil! Então, quando vocês tiverem dúvida, vocês vão fazer o quê? Depois vocês vão colocar no grupo aí do WhatsApp de vocês aí, certo? Onde vocês só falam coisa útil sobre a matemática, certo? Que não pode, não quero saber quem namora ninguém aí, só quero saber o que vocês vão fazer da aula de matemática, ou forma um grupo novo, não quero saber dos casais formados aí, tá certo? E vocês vão fazer pergunta pro Dudu do que não entender. Então vamos fazer um resuminho desse slide aqui rapidinho. Desse slide rapidinho, o que nós temos aqui, ó? Sempre que o Azinho for positivo, a parabolazinha é voltada para cima, ó, nessa linha aqui, ó. E sempre que o Azinho for negativo, a parabolazinha é voltada para baixo, ó, nessa linha aqui, ó. Certo? Agora aqui, ó. Agora em amarelinho aqui, ó. Sempre que o delta for positivo, aqui, ó, antes disso aqui, ó, olha só, esses dois aqui, ó, vai cruzar duas vezes o eixo do x, duas vezes o eixo do x. Sempre que o delta for zero, o que nós temos? Vai cruzar apenas uma vez o eixo do x, uma vez o eixo do x. E sempre que o delta for negativo, não cruza o eixo do x, ó, o eixo do x, ó, limpinho, limpinho, tá certo? Ó, ninguém cruzou o eixo do x. Meu Deus, olha só que risqueira. Certo que o Dudu colocou ali. Agora vamos falar do Azinho. Agora vamos falar do Bzinho aqui, ó. Do Bzinho. Vocês sabem quem
É o Bzinho? Não, o Bzinho não dá para ver pelo gráfico, por isso vocês não sabem. Agora, e o Czinho? O Czinho dá? O Czinho dá para saber. O Czinho aqui é onde cruza o eixo do Y, pessoal. Ó. Onde cruza o eixo do Y. Onde cruza o eixo do Y é o Czinho. Ó. Onde cruza o eixo do Y é o Czinho. Então vamos supor que aqui fosse... Deixa eu afinar o pincel aqui. Ó. Se aqui fosse... Aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, fosse o número do... Oi, que letra feia, 2. Então quer dizer que Czinho valia 2. Se aqui tivesse o número 4, então o Czinho valia 4. E aqui fosse o número 5. 5, então o Czinho ia valer 5. Então sempre é só olhar. Onde cruzou o eixo do Y é o Czinho. Ah, Dudu, mas aqui está embaixo. Então, vamos supor... Aqui vale menos 1, então o Czinho ia valer menos 1. E aqui? Aqui o Czinho vale menos 3. Então, o Czinho ia valer menos 3. E aqui, Dudu, se aqui falasse que ia valer menos 2,5. Então, é menos 2, para que fazer 2,5 difícil, né? Então, o Czinho ia valer 2,5. Daqui a pouco eu pego o jeitinho de escrever com o mouse ali. Aí a gente vai embora, certo? Você sabe que sempre vamos dar um jeitinho. Então... Isto é, essa riscaceira toda que vocês estão vendo aí, são as posições. Então, só quando a gente olhando assim olhando, a gente já sabe. Então, ó, vamos apagar tudo agora para ficar bonitinho de volta para vocês. Olha lá, paguei tudo, ó. Paguei tudo. Ai, que bonitinho, Dudu. Então, vamos brincar de volta, Essa parabolazinha aqui, tá voltada para cima ou para baixo? Para cima, então o Azinho é positivo. Essa parabolazinha aqui é voltada para cima ou para baixo? Para cima, então o Azinho é positivo. Essa parabolazinha é voltada para cima ou para baixo? Para cima, então o Azinho é positivo. Essa parabolazinha é voltada para cima ou para baixo? Para baixo, então quer dizer que o Azinho é negativo. Vamos botar um vermelhinho aqui para lembrar negativo. Essa parabolazinha é voltada para cima ou para baixo? Para baixo, então Azinho negativo. Essa parabolazinha voltada para cima ou para baixo? Para baixo, então Azinho negativo. Muito bem. Agora aqui, ó, olha só que bonitinho. Aqui cruza quantas vezes? 2 vezes, Dudu, então delta positivo. Aqui cruza quantas vezes? 2 vezes, então delta positivo. Aqui cruza quantas vezes? Uma vez só, então delta igual a 0. Aqui cruza quantas vezes? Uma vez, então delta igual a 0. E aqui não cruza. Como é que chama mesmo? Vamos lembrar. Começa com F de flutuante. Então, parábolazinha voltada para cima, mas não cruza o eixo do X, tá vendo? Ó? O eixo do X limpinho, que nem boninha de neném, olha lá. E aqui, ó, não cruza o eixo do X, então quer dizer que o delta aqui também é negativo. Vamos ver aqui, ó. Só olhando para essa função aqui, a gente vai ver o Czinho não é aqui onde cruza, pessoal, então eu posso falar que o Czinho é positivo. Aqui o Czinho é positivo. Aqui o Czinho é positivo. Aqui está cruzando o Czinho abaixo do 0. Então, Czinho é negativo, Czinho negativo, Czinho negativo. Que bonitinho. Agora eu vou ensinar um segredinho para vocês que alguns terceirões já tiveram e outros não, por causa da paralisação, certo? Vamos ver como é que a gente acha o valor do Bzinho. O Bzinho é esse aqui. Não o valor, o sinal. Vamos só saber se o sinal é positivo ou negativo. Tu olha aqui onde cruza o Czinho. Tá vendo aqui, ó? Tá para baixo. Então quer dizer que o Bzinho é negativo. Tá vendo aqui, ó? Tá para baixo. Então quer dizer que o Bzinho é negativo. Tá vendo aqui, ó? Tá para baixo. A gente sempre olha a última perninha antes de cruzar o eixo do Y. Se a perninha estiver em ordem decrescente, o B é negativo. Olha só aqui, ó. Tá subindo até cruzar o eixo do Y. Onde está o Czinho. Então aqui, nesse caso aqui, é crescente. Ó, aqui, ó, tá subindo, então quer dizer que ela é crescente. Aqui também vai estar subindo, então ela é crescente. Aqui ela está descendo, então ela é decrescente. Aqui ela está descendo, então ela é decrescente. Aqui ela está descendo, então ela é decrescente. Que bonitinho. Então, pessoal, depois vocês podem olhar quantas vezes vocês quiserem isso aí, que é uma foto de perfil para o Dudu, certo? Tô aqui, daqui a pouco vou apresentar o Nero para vocês, tá certo? Meu cachorro de estimação aqui, e a Lana, que é a Lady, mas essa hora ela deve estar dormindo já. Vamos pro próximo slide, então. O próximo slide, ó, zero da função,
Sabe o que é zero da função? Quem lembra? Quem lembra zero da função? Zero da função é onde cruza o eixo do x, certo? É no x1 e x2, ou x' e x'. Tem duas maneiras de calcular os zeros da função. Uma é pela fórmula de Bhaskara, lembra? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Hey, Dudu, eu vou te pegar. Lembram lá da musiquinha da fórmula de Bhaskara que o Dudu ensinou? E aqui está o delta de novo, né? Se o delta for positivo, a gente continua resolvendo. E acha dois, o x' e o x duas linhas. Se o delta for zero, a gente só acha o x', certo? E se o delta for negativo, a gente, ó, para de resolver, porque daí não cruza o eixo do x. Muito bem. Ou some produto, onde x' e x duas linhas é igual a menos b sobre a. E produto x' vezes x' é igual a c sobre a, certo? Então isso aí, maneiras de resolver uma equação do segundo grau. Aonde a solução é onde vai cruzar o eixo do x. Então, nós temos lá o x' e o x duas linhas, ou x' que a gente brinca, certo? Esse é onde cruza o eixo do x. Muito bem, meus queridos, lindos, amados. A vértice da função. Ó, copiei da apostila bonitinho, porque quem tiver com a apostila pode acompanhar ali na apostila e não ter problema. Vértice da função, o vértice. O vértice é o ponto mais baixo da parábola ou mais alto da parábola. Por ele ser ponto mais alto ou mais baixo... Oh, ai, meu Deus, me aparece minha careca. Ah, meu Deus, sacanagem, hein? Vou raspar o cabelo para a próxima aula. Olha lá, nem eu sabia que estava careca assim. Vamos lá. Vértice da parábola. Vértice da parábola é o ponto mais alto ou mais baixo. Então, nós temos aqui, ó, vou apagar, mas é esse ponto aqui, ó. É o ponto mais baixo. Ponto mais baixo. Ele também pode ser chamado de ponto mínimo. O ponto mais alto, vou apagar aqui, vou apagar esse aqui, ó. O ponto mais alto também pode ser chamado de ponto máximo, certo? Então aqui, ó. E tem uma coordenada. Qual é a coordenada do vértice? XV, olha lá, X, olha lá. Oh, meio tortinho, mas é para enganar, né? Ó. Então XV, YV. E não esquecem, sempre o X na frente. Por que o X na frente? Porque Deus quis assim? Também, né? Mas é porque X é o termo independente. Então aqui, ó, XV, YV, ó. XV, olha lá, ó. Ah, tô pegando o jeito, hein? Tô pegando o jeito, vou sair daqui um mestre em aulas virtuais. Então nós temos lá XV e YV. Para gravar, para a gente achar os valores, aqui, ó, o XV é a formulazinha, menos B sobre 2A, certo? E o YV é menos delta sobre 4A. Então qual é o macetezinho de menos B sobre 2A? Vocês lembram? Barriguinha sobre duas perninhas, certo? E o YV é delta, é casinha sobre quatro paredezinhas, certo? Casinha essa que nós estamos aí dentro faz alguns dias e vamos ficar vários dias aqui dentro ainda. Então temos lá XV é menos B sobre 2A. Então vamos supor, se o B vale 4 e o A vale 1, então vai ficar menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Agora, o XV, pessoal, aqui, ó, vamos voltar nesse gráfico aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é o X1 e aqui é o X2. O XV é sempre o meio certinho entre os dois. Então vamos supor que se aqui valesse 2 e aqui valesse 4, então quanto ia valer o XV? 2 mais 4, 6, dividido por 2, ia dar 3. Ah, então quer dizer que se você já tem o X1 e o X2, basta somar os dois e dividir por 2. Simples assim. Que bonitinho, né? Então vamos lá, continuando, né? É que deu uma bugada ali. Então nós temos ali, o que nós vimos ali é o YV e o XV. Então aqui, ó, vamos arrumar isso aqui, arrumando isso aqui, ó, aqui é o XV. O conjunto imagem é sempre do YV para cima ou do YV para baixo. Então aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, ó, do YV para cima ou do YV para baixo. Então aqui está o conjunto
imagem. O conjunto imagem, pessoal, vamos lembrar. Quem é o domínio? É o x. Quem é o contradomínio? É o y, lembra disso? Domínio, D de deitado, é o eixo do x. Contradomínio é o y. E o conjunto imagem, lembra? Lembra? Imagem, imagem. I de quê? I de em pé, certo? Então nós temos aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. O conjunto imagem daqui, ó. Conjunto imagem. O y não está aqui? O y não está aqui, ó. Então é daqui para cima. Vamos supor que o y aqui é menos 2, então eu posso falar que o conjunto imagem é do menos 2 até o infinito. Vamos supor que aqui o y seja 3, então é do 3 até o infinito negativo. Esse é o conjunto imagem. É sempre do YV para cima ou do YV para baixo. Muito bem. Aqui está um exemplozinho. Ó. Em relação à função quadrática, menos 2x mais 6x menos 1 obtém as coordenadas do vértice. Qual é a formulazinha do vértice? A formulazinha do vértice, menos b sobre 2a. O b vale quanto? 6. Então aqui fica menos 6. 2a, 2 vezes menos 2. Então aqui fica menos 6 dividido por menos 4. Ó. Menos com menos, mais. 6 sobre 4. Simplifiquei por 2, né, pessoal? Deu 3 sobre 2. Ou 3 dividido por 2, 1,5. O YV. O YV é menos delta sobre 4A, ou seja, casinha sobre 4 paredezinha. Então, nós temos aqui, ó, o delta, eu vim aqui para baixo aqui, ó, e calculei o delta. Então, o delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, resolve, deu 28. Aí vai ficar menos 28 dividido por 8. Menos com menos mais dá 7,5, certo? Então, tá aqui, ó, 1,5 e 3,5. Esta é a coordenada de quem? Do vértice. Então, nós podemos escrever aqui que vértice é igual a quem? 3 sobre 2, que é o x primeiro, sobre 7 sobre 2, certo? Então, o que é isso aí? Isso aí é as coordenadas do vértice, certo? Bem bonitinho. E aqui nós temos daí as atividades. Eu coloquei as atividades da apostila de alguns exercícios. Certo? Então, coloquei alguns exercícios aqui da apostila para vocês continuarem. Então, o que eu quero que vocês se dediquem, estudem bastante. Depois eu vou colocar no canal aí o telefone, vou ver se o Hel, o tio Adilson e o e o Felipe colocam o meu WhatsApp lá para vocês tirarem dúvida comigo. Coloca no grupo lá. Pode ter certeza que quando eu não olho, só se fizerem pergunta para mim, tá? Mentira, vou olhar tudo. Tá bom? Então vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, vamos cuidar dos nossos parentes, dos nossos velhinhos, do vô, do vó, da mãe, do pai, que seja mais velhinho, vamos cuidar de todo mundo. Beijo do Dudu e até a próxima aula.